Silicone é esse material aqui, ó, tá? Ele é um material plástico de estrutura fechada, então por isso que a gente tem que ter, né, as técnicas certinhas para a gente ter um acabamento incrível, para que você consiga fazer um trabalho bem legal. Você pode costurar ele com linha normal, né, de bordado. Quando eu falo linha normal, gente, é a linha de bordado, tá? Ó, linha de bordado, costura super bem com ele. E a linha de bordado é uma linha para fazer peças pequenas, tá? No silicone, você também pode usar a linha nylon 60, tá? Que aí já é mais resistente e para fazer peças grandes, e ela é de cor, né? Não é invisível. Materiais sintéticos, vocês precisam entender que a gente, muitas das vezes, isso é muito comum, tá? A gente usar uma colinha dupla face, tá? E isso é uma coisa que eu indico muito, principalmente se você tá usando máquina doméstica, tá? Ajuda muito, facilita muito você chegar nesse acabamento bem legal também. Geralmente, né, trabalhos plásticos, montana, silicone, a gente faz sempre trabalho no corte a fio. Clícia, o que é corte a fio? Eu fui lá, cortei alinhado aqui, cortei com cortador circular mesmo, tá? Régua, então fiz aquele movimento de régua, de acrílico, com base de corte, alinhei, cortador circular e, ó, alinhado no esquadro, sempre no esquadro, você corta. Isso é o corte a fio, o material já está pronto para você fazer o uso e não precisa rebater a costura. E aí, com isso, fica com menos camada e o acabamento fica bem bonito, tá? Gente, ó, foquem aqui nessa aula, porque uma vez que você aprende a trabalhar com silicone, você vai conseguir fazer peças incríveis. Estojo, ó, boxe com silicone e material você vai usar, você vai ver que faz a roda girar. As pessoas adoram peças com silicone, com material plástico, da limpeza. É muito legal o resultado quando você entende aí que você pode muito mais trocando apenas de material. Então, é sobre isso. Só que tem gente que às vezes desiste de trabalhar porque não sabe usar o material ou já tentou usar e não teve resultados legais de acabamento. E eu trago isso para vocês em detalhes para que você consiga fazer esse acabamento incrível aí, independente do material que você vai usar, e traz um retorno, uma garantia, né, para o seu produto girar. E isso daqui, gente, gira o ano inteiro. Eu tenho alunas que só trabalham com material plástico e estão bombando de vender. Prestem atenção aqui, ó. Eu vou colocar nessa pontinha aqui de cima, eu vou colocar a minha Coloficô, que essa cola ela transfere assim, você vai esfregando, ela vai transferindo aqui. Tirou a colinha e coloca aqui. Tem agulha própria, Clícia, para costurar no silicone? Tem. A ponta da agulha é uma ponta cortante, é uma ponta em forma de lança, que vai perfurar melhor esse tipo de material. Pronto, ó, tá tudo colocadinho aqui direitinho. Agora, o que você vai fazer? Você vai na máquina e aí vai costurar bem aqui na beiradinha. Aí, a gente vai usar um calcador de teflon. Esse estreito aqui, ó, para máquina que não mexe a agulha, tá? Igual a pretinha de teflon, esse daqui é a largura própria para você costurar nessa margem. Agora, se você tiver só o larguinho, né, igual o meu aqui, por exemplo, que é de teflon, ele é mais larguinho aqui, você consegue movimentar a agulha um pouquinho mais para perto do zíper. E aí você pode usar esse também, inclusive eu vou usar esse. Quando eu falo costurar material plástico, não estou falando só do silicone, tá? Eu falo do translúcido gramatura 40, eu falo do material cristal plástico gramatura 40, tem vários materiais plásticos para você estar usando e fazendo aí. E é um material legal que não usa forro.
tá? E um outro produto também que faz, né, um outro tipo de material que faz a roda girar com força, ó, telinha trançada sintética. Show para você ter aí e fazer. Todo mundo gosta muito de peças com esse material. Agora, muita gente às vezes não troca de material porque tem dificuldade de costurar um determinado material e acha que sua máquina doméstica não é capaz. Ela é capaz, sim, de costurar. Você não precisa costurar só o tricoline com ela. Você pode costurar outros materiais e é só você entender das técnicas para chegar nesse resultado incrível. Bom, para ficar com ponto bonito, ainda é um ponto aparente, é um ponto para acabamento do zíper. Eu vou colocar um pouquinho de vaselina, máquina doméstica, industrial também pode botar, tá, gente? Tem hora que eu coloco até na minha industrial também. Show? Por quê? É para o ponto ficar uniforme. E o ponto fica uniforme. Ele fica do mesmo tamanho do início ao fim. E isso é muito legal. Vou fazer uma costurinha aqui na ponta, no ponto número 4. Agulha ponta lança, ponta cortante. É muito importante. Se for industrial, ponta seta, tá? Para você ter aí. Essa agulha aqui é número 16. Ela tem a ponta dela em forma de lança, tá? E ela faz super bem o trabalho. E é aquela coisa que eu falei, olha a diferença, o plástico também é corte a fio, mas a gente bota um acabamento de viés, que fica mais bonito. No silicone, a gente já bota ele direto. É só para você entender, quando você entende da técnica, você faz qualquer projeto que você quiser, entenderam? E assim vocês chegam no resultado maravilhoso. Estou costurando material plástico. Material plástico, você tem que entender que o ponto é no 4, quando for ponto de acabamento externo. Não dá para costurar pontos um pertinho do outro, porque senão você vai rasgar igual papel. Papel, se você costura pontinhos e pontinhos muito pertinho, você vai picotar ele com facilidade, né? Estou dando um exemplo só para você visualizar que é assim que a gente faz. Por isso que ponto, comprimento do ponto. O que é comprimento? É a distância de um ponto para o outro em linha reta. É como se fosse você andando. É um passo para o outro. Isso é comprimento do ponto, tá? Sua passada. E essa passada, esse ponto, tem que ser com um tamanho maior, tá bom? Tamanho no 4 para acabamento externo, para fechamento da peça 3, 3,5. A gente vai chegar lá e eu vou mostrar para vocês. Então, vamos aqui fazer essa costura, ó, bem paralela, o calcador bem paralelo aqui no dentinho, para ele ficar bem bonito. Você já botou a cola já te trouxe segurança. E aí você faz aqui, ó, a costurinha bem paralela. Ó, olha lá como fica maravilhoso. Olha o ponto, ó. Olha só, e com a linha de bordado. Pode usar a linha nylon 60? Pode. Porém, a peça é pequena, não tem necessidade, tá? E olha só, não sei se vai dar para vocês verem o ponto, mas olha como fica maravilhoso para você fazer. Então, olha só, numa máquina doméstica, vocês viram que a ponta certa, fazendo a colocação com a fita, fica super legal. Ficou, né, uma fofura, mais um estojinho aí para nossa coleção. Vocês gostaram, gente? Bora lá, gente, fazer essa roda girar usando silicone e viram que costura super bem? Aí você precisa só entender dessas técnicas, dessa metodologia, para que você consiga chegar e fazer, né, usando esse material também, usando a técnica de costura